Oi, bom dia a todos, né? Com muita alegria, com muita satisfação que nós recebemos todos vocês novamente esta semana e recebemos também o nosso queridíssimo Dr. Fernando Hoffman. Veja, é muito difícil para mim falar dos nossos facilitadores, porque simplesmente com todos eles eu tenho uma relação muito amigável, muito sincera. Aí vocês podem dizer, mas é por isso que eles estão aqui. É porque acaba que eu tenho amigos excepcionais. Então, além de amigos, eles são excepcionais. E não é diferente com o Fernando Hoffman, que nos conhecemos em 2017, quando eu estive juntamente com ele e fiz a minha formação, né, mais curta lá em Pepperdine, e ele ficou fazendo o LLM em 2017, 2018, fazendo, portanto, o LLM em resolução de disputas, naquele lugar chato, naquele lugar ruinzinho, mais ou menos ruinzinho, né? Malibu, de frente para o mar. Mas foi assim, foi um tempo excepcional, com pessoas excepcionais, as pessoas com as quais os senhores estão tendo o curso online, né? Que é o Peter Robinson, que é o, o, o Bruce Edwards, que é o Danny Weinstein. Então, são essas as pessoas com as quais o Fernando e outras, né, com as quais o Fernando teve, portanto, a sua formação norte-americana. Então, essa figura incrível, este juiz fora da curva, né? A gente gosta de dizer isso porque, de maneira geral, e é natural que o juiz tenha o foco apenas na litigância e na litigância judicial, mas o doutor Fernando, ele já, desde o início, já se coloca num outro patamar, né? Eu digo desde o início, porque quando, me corrija, Fer, quando você tomou contato com essa realidade, com o curso proporcionado pela Pepperdine, com o Marcelo Rosadilha, enfim, você se encantou e resolveu fazer o LLM lá. Então ele vai contar a trajetória dele, dessa pessoa, desse ser humano incrível, né? E desse profissional extraordinário, né? Para além da ordinariedade, porque um ser humano sensível e que vem aqui compartilhar conosco, vem aqui trazer os seus ensinamentos, e eu gostaria, eu exorto a todos, a todas, né, que façam o máximo tenham o máximo de proveito dessa experiência e desse ser humano que aqui está. Então, Fer, bem-vindo e a todos uma boa aula. Muito obrigado, Luiz. Vamos deixar o doutor agora de lado e eu peço a todas e todos, né, que nós nos chamemos pelo primeiro nome, ambiente aqui de aprendizado. Eu queria agradecer pelas palavras, né, da minha amiga Lu. Então, perdoem aí eventuais excessos que a Lu cometeu ao me referenciá-lo, mas eu fico muito lisonjeado. Muito obrigado mesmo. Você sabe que, né, eu gosto e aprecio muito não só o nosso coleguismo, a nossa parceria, mas, sobretudo, a nossa amizade. Muito obrigado por me ter aqui novamente, me dar essa oportunidade de compartilhar um pouco do que eu venho vivendo no mundo da resolução de conflitos. Então, rapidinho, eu, em 2014, final de 2014, eu fiz o MLC da Pepperdine com Marcelo Rosadilha, Alex Williams e Tracy Allen, lá no Tribunal Regional da Bahia, onde eles vieram com um curso concentrado de 40 horas, e eu voltei dali, assim, né, perplexo. Primeiro, com conhecimento proporcionado, e segundo, pela prática, né? Pela experiência prática que eu tive ao colocar toda aquela teoria aqui nas minhas audiências iniciais de instrução, de conciliação, enfim, eu vi meus níveis de acordo dispararem e vi o nível de satisfação das partes dos advogados também dispararem. E desde aquele momento ali eu fiquei com aquela ideia na cabeça, né, de fazer o mestrado lá fora. E
com as idas e vindas do nosso governo, do nosso Brasil, do nosso dólar, né, Lu? Demorou um pouquinho para Opa, viabilizar o projeto, mas em 2017, né, participei ali de um projeto com a Lu no meio do ano e depois segui na Pepperdine, então, fazendo o meu mestrado. E eu posso dizer a vocês assim que foi algo transformador, né? Transformou não só a minha carreira, a forma como eu vejo hoje os conflitos, os processos, as disputas, os litígios, mas também a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu me vejo. Eu espero sinceramente que cursos como esse que vocês estão tendo, que é da mais alta qualidade. Eu posso dizer isso com alguma experiência, porque lá eu tive contato com muitas experiências formativas, tanto na Pepperdine, depois como na própria ONU, onde eu fiz o meu estágio supervisionado. Posso dizer a vocês que o curso, né, idealizado aqui pelo Bruce Edwards, em parceria com a CR Connection, não deixa a desejar. É de excelente qualidade. Enfim, eu sou juiz do trabalho já há mais de 25 anos, desde os meus 23 anos, sempre estive na, na litigância, né, vamos dizer assim, Lu, na litigância e sempre no mundo do trabalho, mas venho estudando resolução de conflitos em geral, não só na área trabalhista, gosto absolutamente de tudo e ultimamente até tenho interesse especial nos conflitos organizacionais, né, conflitos no ambiente de trabalho, que é uma área, recomendo a vocês, maravilhosa. Está crescendo muito e que tem muito a receber de profissionais como vocês. A cargos como de ombudsman, ouvidor, a cargos como mediador organizacional, facilitador, que vem crescendo e crescendo demais nas médias e grandes corporações norte-americanas e nas organizações multilaterais do mundo inteiro, ONU, Banco Mundial, OIT, FMI, por aí vai. Então, não deixem de explorar um pouco essa área para ver se, né, isso é do agrado de vocês. Bom, dito isso, eu peço a vocês, sempre que quiserem, me interrompam, façam perguntas, levantem a mão, abram o microfone, usem o chat aqui. Se eu perder o chat, por favor, alguém me lembra, ele está aqui do meu ladinho. Mas já viram, né? Eu estou com 3 tartarugas aqui, 3 monitores, e às vezes um deles acaba escapando. eu te ajudo aqui, tá, Fer? Fica tranquilo. Tá ótimo, obrigado. Eu vou pedir licença, então, para compartilhar o slide. Nós temos, né, um tempo relativamente curto e eu sempre gosto de tentar trazer o máximo possível, e isso é maximizado, é potencializado, então, pelos slides. Então, nós vamos falar aqui sobre a participação estratégica dos advogados no processo de mediação, né? Então, esse é o tema que eu fiquei incumbido, e, salvo engano, né, no próximo é o Marcelo Girardi, que vem tratar de negociação. Então, Sim, aqui é o Girardi. vamos preparar o palco assim para que o Marcelo venha também e converse com vocês sobre negociação. Ah, a ideia não é ter a sobreposição de temas, mas evidentemente que vai ter um outro ponto de contato, tá? Mas o importante é que vocês perceberem que há uma necessidade muito grande de se preparar. A gente está falando em estratégia, né? E nesse ponto do curso no qual nós estamos, é absolutamente importante que vocês se preparem. Qualquer tipo de mediação, para qualquer tipo de negociação. Eu, sinceramente, se os advogados que lidam comigo aqui, nos 1000 processos novos que eu tenho por ano, fizessem esse curso, eu tenho certeza, né, que o nosso índice de acordo seria muito maior do que os 56%. Porque vejo, infelizmente, alguns profissionais ainda que não se preparam para negociar, não se preparam para mediar, não se preparam para conciliar com a importância, a relevância e a utilidade que isso traria, né, aos seus clientes.
Desde logo fica o convite. Bruce esteve conosco na Escola Judicial TRT da Nona Região falando sobre superação de impasses. Eu não sei se você teve essa oportunidade, uns 2 anos atrás ele esteve aqui. Essa palestra está no YouTube, tanto em português quanto em inglês, mas fica o convite aqui, é só vocês direcionarem para esse QR Code que vocês terão acesso, e uma palestra muito, muito elogiada mesmo, algumas técnicas para superar os obstáculos que travam uma negociação assistida, uma mediação. Então, nós vamos falar sobre a participação estratégica, e eu tomei a liberdade aqui de pensar alguns pontos ali do módulo relacionado e tentar trazer algumas considerações, algumas reflexões a vocês, né? Então, vejam aqui que do alto lá das suas 7.000 mediações em casos, na maior parte das vezes, complexos, Bruce Edwards fica ainda impressionado, né, com advogados que resistem a participar ativamente da negociação. E por quê? Porque nós sabemos que a participação ativa do advogado pode trazer frutos não só para o seu cliente, mas como para o próprio advogado. Quando o cliente sai satisfeito com um resultado, né, um resultado duradouro, obrigatório, vinculante, execuível, como vocês irão ou já analisaram no curso, vocês verão que a satisfação com o advogado cresce e, né, esse networking acaba favorecendo o próprio advogado. Desde logo, eu trago a consideração de vocês que nós ainda vivemos forte a cultura do litígio no Brasil, e isso é, sim, um desafio a todos e todas vocês, né, que negociam diretamente com a outra parte, com o outro lado, que negociam em mediações extrajudiciais, particulares, privadas, que negociam em processos, seja nas conciliações, seja nas mediações, nos sejustes. Isso ainda é muito forte, né? Nós ainda estamos tentando tirar esse azinho ali de alternativa, né, Lu, para uma resolução adequada de disputas. Nós ainda temos a cultura da litigância no Brasil. Isso vem, né, sendo derrubado, não vai ser da noite para o dia, mas eu, com alguma felicidade, conto a vocês que, pelo menos na Justiça do Trabalho, nós já temos diminuída a resistência. A cada semestre, nós estamos formando dezenas e dezenas de servidores e de juízes em mediação, cursos de 40 horas teoria, 60 horas prática. Então, cada vez mais advogados encontram eco, né, num servidor ou num juiz mediador. E eu sei que essa era uma reclamação, e é uma reclamação muito grande, né? O fato de nós termos no judiciário pessoas que conciliam, mas não sabem efetivamente usar os estilos, as técnicas e as ferramentas de conciliação. Mas eu trago isso porque vocês vão encontrar esse desafio. Às vezes a Cíntia estará ali disposta, né, a negociar, mas o Luiz não tem esse conhecimento. E aí o Luiz vai fazer a proposta, por exemplo, no processo judicial, como valor da ação, ou fora do judiciário, rompimento de um contrato, nós vamos pedir 100% da indenização devida, e aí vai ficar muito difícil, porque nós vivemos ainda na cultura do litígio. Isso por conta, e aquilo eu peço licença para trazer um slide aqui que eu importei de uma apresentação que eu fiz para uma organização sino-brasileira, em que eu falava sobre os conflitos organizacionais decorrentes de choque de culturas, né? Você deve ter acompanhado o professor Singh, ele é muito atuante nessa área, e aqui eu roubei esse slide de lá para dizer a vocês que essa cultura existe dentro de cada um de nós, existe nas nossas organizações. Se eu falar aqui que a OAB ainda resiste um pouco a métodos consensuais, talvez eu encontre eco. Se eu falar aqui que judiciário, da mesma forma, também vai encontrar eco, justiça do trabalho. Nós ainda temos isso dentro das nossas organizações e ainda temos isso na nossa nação, né? Então, os 3 tipos de cultura, individual, organizacional e cultural, nos levam a pensar
de forma que se torna difícil a gente transformar aquele azinho lá da alternativa em resolução adequada. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é o aprimoramento. Isso está abrindo as portas de vocês, e eu usei portas aqui inconscientemente, Lu, né? Não falei em multiportas ainda, até porque eu gosto de um outro termo que eu já vou colocar, né? Isso abre a porta de vocês para novos negócios, para novas atuações. Não só na consultoria, não só no contencioso, mas na negociação, nas mediações, nas arbitragens, nos comitês de disputa que estão ganhando cada vez mais força, enfim, facilitações de reunião. Vários campos se abrem hoje, né, aos profissionais, especialmente os profissionais da área jurídica, especialmente aos advogados, né? Ontem eu estava com o Stephen Paul, não sei se você conheceu ele, Lu. Stephen Paul é professor de disputas trabalhistas lá na Pepperdine. Não, não me Né? lembro dele. Amanhã Eu nós tive aula de trabalhista com outro, foi, quem? foi o É um senhorzinho baixinho, grisalho. isso, que era árbitro, inclusive. É, Mas uma gracinha ele. o Steve Paul, nós estávamos juntos, amanhã vamos dar uma palestra juntos. Ele, para vocês terem ideia, ele era diretor jurídico da Warner Brothers. Tá? E aí ele fez o mestrado lá na Pepperdine, começou a botar 4 dias de advocacia, um dia de mediação, 3, 2, 2, 3, 1, 4, quando ele se viu, estava mediando. Então, é evidente que eu estou falando de outra realidade, de outra nação, de outra cultura, mas isso não vai tardar para chegar aqui no Brasil. Então, a preparação que vocês fazem através de cursos como esse e a preparação estratégica para a atuação em mediações é extremamente fundamental. Eu disse a vocês que eu não gosto, não é que eu não gosto do termo justiça multiportas, na verdade eu vi um outro termo de um professor também que a Lu teve a oportunidade de conhecer, Thomas Stepanovich, ele falava em multifaixas, né? Então, imaginem aqui que há várias formas de vocês resolverem e ajudarem os clientes de vocês a resolverem conflitos, né? De repente, vocês estão ali na faixa da negociação, querem passar para a mediação, ou vocês estão na arbitragem, querem ir para a mediação, ou vocês estão na judicialização e o juiz vai para uma audiência de conciliação. Ou esse juiz, né, vai da judicialização, do processo judicial, vai encaminhar os autos ao SEJUSC, onde vocês vão tentar a mediação. E aí vocês vão conhecer essas formas híbridas que nós temos na tela, como ARB-MED, MED-ARB, MED-JUD e JUD-MED, essas duas invenção da minha cabeça, não levem, né, muito a sério. Isso facilita, né, vocês terem essa percepção, né, de onde estarão percorrendo o caminho para resolver um determinado conflito, uma determinada disputa, facilita no trabalho de preparação estratégica. Imaginem só, né, eu tenho, e peço desculpas, eu tenho esse viés trabalhista, né, é isso que eu faço e respiro há 30 anos, mas vejam só, e eu estou recortando a área trabalhista, o mundo do trabalho. Vejam aqui com olhos de negociadoras, negociadores, mediadoras, mediadores, advogadas e advogados, participando ou não de processos judiciais. Quantas áreas nós vamos encontrar aqui? Ó? Eu peguei as 4 grandes categorias: negociação, mediação, arbitragem e litigância. Vamos esquecer a litigância e vamos ficar aqui. Olha só quanta coisa para se fazer na iniciativa privada: negociação individual e negociação coletiva, mediação extrajudicial de conflitos trabalhistas, não estou falando de processos judiciais trabalhistas. Mesmo a arbitragem, que ainda é muito tímida na área trabalhista, ela tem muita aplicação, especialmente naqueles casos dos trabalhadores hipersuficientes. Nós temos diversos casos, eles não aparecem muito na mídia, mas há muita arbitragem trabalhista envolvendo altos empregados. Então,
cada vez mais se faz necessária essa preparação, até porque quando nós temos um conflito, e eu trago aqui essa obra belíssima, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas ela é muito didática, ela traz modelos e mapas mentais para analisar as formas de resolução de conflitos. E eu gosto muito desse segundo modelo, o triângulo da satisfação. Porque vejam, o que o cliente quer de vocês? Ele quer o resultado? Quer, evidente. Né? Ele não vai contratar advogados e advogados para ter uma possível condenação, uma justa quando eles querem e querem tudo, ou querem absolvição, ou querem não pagar nada, ou querem receber tudo. Mas, além disso, né, para termos uma satisfação, e essa satisfação retornar através da indicação de novos clientes, de reputação, de imagem, de status para vocês, a preocupação com o processo. Como que vocês vão chegar nesse resultado? Qual a forma que vocês vão atuar? E aqui, né, para nós, operadores jurídicos, eu não sei se todos aqui somos operadores jurídicos, mas nós, operadores jurídicos, fica sempre o temor, e como nós vamos lidar com o psicológico, com o emocional? Então, percebam que, né, essa preparação, ela faz parte, né, faz parte de todo o processo de negociação. Eu costumo dar aula para advogados recém-formados e eu faço uma pergunta, uma enquete até, anônima. Eu faço a seguinte pergunta: você se prepara mais para negociar ou para instruir o processo? 80 a 90% dos advogados se preparam mais para instruir o processo. E vocês não têm ideia da quantidade de acordos que eu fecho quando eu trato do emocional ou do procedimental nas minhas mediações e conciliações. Porque sem lidar com isso, às vezes a gente não chega no resultado. Essa é uma primeira premissa que eu gostaria de lançar a vocês. Às vezes, se preocupar somente com o resultado vai fazer tudo menos com que vocês cheguem nesse resultado. Se vocês não olharem para o outro lado, não tentarem verificar quais são as alternativas, os cenários de negociação, onde o calo aperta para o outro lado, talvez vocês não consigam resolver, né, o que o cliente de vocês pretende. Então, com isso, né, com essas ideias iniciais, vamos seguindo aqui falando das habilidades de um advogado. E olha só, eu acho muito interessante, e na abertura, na primeira fala do Bruce nessa edição do curso, eu lembro que ele falou bastante sobre a questão das habilidades, né? Quando os advogados vão participar das mediações, a necessidade de resetar, a necessidade de a gente esquecer um pouco daquilo que a gente aprendeu nos bancos, nas nossas faculdades, né? Vocês aqui, pelo menos que eu estou vendo na tela, são bem mais novas do que eu, talvez já tenham tido outro tipo de formação, mas a minha formação é nenhuma, né? A minha formação em bacharelado em direito é nenhuma. Não aprendi nenhuma técnica, né? A gente aprende processo e a gente aprende direito material, mas a gente não aprende como, né, negociar, a gente não aprende como lidar com a outra parte, como fazer audiência, como negociar, como trabalhar com um mediador. E isso hoje é mais do que necessário. Eu trago a vocês aqui um estudo da FGV, tá? E o que eu queria destacar a vocês, não é esse primeiro resultado aqui quantitativo de que hoje temos pouco mais de advocacia contenciosa do que consultiva, né? E eu imagino que isso vai inverter no Brasil em 10 anos, acho que vai inverter. Eu queria trazer a vocês o resultado dessa mesma pesquisa, mas a qualitativa, em que se observou cada vez mais a necessidade de advogados, escritórios de advocacia oferecerem uma gama maior de serviços, o que exige desses advogados isso que vocês estão fazendo, a formação, né? A capacitação em novas habilidades.
Se eu quero oferecer serviços de negociação direta, de negociação em mediação, em negociação coletiva, se eu quero fazer um acordo em juízo, cada vez mais eu preciso aprender novas habilidades. E não é só o chat GPT que vem ameaçando a nós, não é só aos advogados, né? Advogados, procuradores, servidores e juízes, né? De certa forma, tem uma certa ameaça porque o chat GPT automatiza um grande número de atividades. Mas não é só o chat GPT, nós temos que estar atentos a essas novas competências. Essas novas competências, eu sei que vocês vão ter a aula, a masterclass com o Marcelo Girardi, e dele eu já ouvi que essas soft skills de suaves não tem nada. Não tem nada. Na verdade, elas são muito desafiadoras, mas são extremamente necessárias para aquilo que nós podemos fazer, para aquilo que advogados podem fazer. Trazendo aqui um artigo publicado no maior site de mediação dos Estados Unidos, eu estou colocando ele ali no chat para vocês, para quem não conhece. Colin Rule é um dos papas da ADR, da ODR, e é o CEO desse site aqui. E em 2021 eles lançaram os 7 desafios para a mediação deslanchar. São cerca de 40 autores, um deles é o John Brandt, e ele fala das novas possibilidades no mundo da advocacia. Vejam aqui na tela, não vou detalhar muito sobre isso. E ele fala também no que se espera dos advogados contemporâneos, o que tem marcado, né, o sucesso desses advogados. Vejam só, é litigar? Não, né? Isso ainda é importante? É, mas não é só isso que é importante mais. Quer dizer, se eu fizer as contas, vale mais a pena litigar ou não litigar, negociar? E lá fora, especialmente nos Estados Unidos, o pessoal faz a conta. O pessoal faz a conta. Eu lembro de uma mediação, Lu e demais, em que a filha de um mexicano, ela já nascida nos Estados Unidos, norte-americana, portanto, ela cursava medicina, estava bem já, emprestou o veículo dela ao pai, o pai colidiu o veículo, não pagou, e ela foi demandada. E na mediação ela chegou, né, eu estava mediando esse caso, e eu fui conversar com ela. E quando eu passei a proposta que a seguradora tinha feito, ela fez uma conta rápida, quanto que era a tuition dela, quanto que ela gastava de alimentação, quanto que ela recebia nos plantões e tal, para ver que a hora dela não valia a pena ser desperdiçada ali, nos tribunais. Vejam só. E eu estou usando esse exemplo que é prosaico, humilde, mas isso é o que tem feito grandes empresas, de forma que a gente não tem nem 5% dos processos ajuizados chegando ao final nos Estados Unidos. Não porque todos resultam em acordo, essa é uma falácia muito grande, mas vários são descartados, né, antes do trial, mas muitos deles sim, porque as partes continuam negociando. E essa é uma ideia que eu queria trazer a vocês, especialmente àqueles que litigam, que advogam no judiciário. Nós temos na tela aqui esse senhor, Mark Geranter, que é um dos ícones, né, quando se trata de resolução de disputas nos Estados Unidos. E ele usa essa palavra aqui, que se fôssemos traduzir, talvez fosse ficar algo como litigociação, né, uma palavra horrorosa, mas que quer dizer o quê? Que mesmo no curso de um processo judicial, as partes continuam negociando. O processo nada mais é, né, nada mais é do que um prosseguimento da negociação. Só que a nossa cultura, litígio, Brasil, fala em quê? Não, temos um processo,
Então, vamos ao processo, vamos à gladiatura, vamos vestir a nossa armadura, empunhar nossa espada e segurar nosso escudo. Quando, na verdade, né, nós temos que pensar em outras possibilidades. Negociar, por mais que a cultura do litígio diga que não, negociar não é sinal de fraqueza. Negociar em mediação não é sinal de fraqueza. Negociar fora do judiciário não é sinal de fraqueza. E eu sei que existe muito receio daqueles que querem iniciar uma negociação. Não vamos falar em processo, vamos negociar fora, porque isso pode ser visto como, aspas, uma fraqueza do advogado. Então, a gente tem que superar essa ideia. E aqui eu trago um outro autor, esse já mais afeta o mundo da negociação, dos fundadores do método Harvard, né, Robert Nookey, com alguns livros bastante interessantes de negociação que vocês podem consultar, dizendo que no processo nós temos que não deixar tudo também na mão do juiz, mas barganhar a sombra da lei, barganhar a sombra do direito, barganhar a sombra do juiz. Especialmente naqueles casos em que vocês vejam que sim, os juízes vão atrapalhar a negociação. Então, quando a gente fala em preparação estratégica, nós temos que pensar onde e quando eu vou negociar e ou mediar com o outro lado. Porque corre o risco, por exemplo, de vocês terem uma reclamatória trabalhista, cair numa pauta em que eu tenha 10 audiências iniciais, uma delas atrase porque a senhorinha não consegue se conectar no Zoom. E eu não vou poder auxiliar como vocês imaginavam que eu possa auxiliar. Ou vocês vão cair com um juiz que não goste de mediação, de conciliação, ou vocês já vão ter um processo, e o processo já traz aquele amargor nas partes. Então, faz parte pensar, né, o momento e o lugar onde vocês vão negociar. E também pensar se vale a pena deixar de negociar para tentar a sorte no Poder Judiciário. Porque, vejam só, eu uso esses dados aqui, eu tenho trabalhado no desenvolvimento de um painel de estatísticas de conciliação aqui no TRT do Paraná, e ali, o que a gente percebeu? Olha só, Lu, que dado interessante aqui. Fomos atrás dos acordos celebrados para ver quantos deles eram cumpridos espontaneamente pelo reclamado, pelo réu. A média, 90%. 9 entre 10 acordos são cumpridos espontaneamente na Justiça do Trabalho do Paraná. Você veja que dado interessante para um advogado que, por exemplo, às vezes deixa de fazer um acordo aqui, e aconteceu ontem comigo, por R$1.000. Porque se vocês me perguntarem qual que é a taxa de cumprimento espontâneo das sentenças dos juízes do Paraná, eu vou dizer para vocês que é 0%. Ninguém sabe, não, gostei da tua sentença que me condenou, Fernando, eu estou pagando ela aqui, ó, agora à vista. Então, vejam que quando nós temos uma solução negociada, e isso é psicologia, Robert Cialdini, quando ele fala no princípio da coerência, da consistência, né? Quando o ser humano dá a sua palavra, se compromete publicamente a cumprir o convencionado, a tendência é que ele cumpra. A tendência é que ele cumpra a palavra dele. Então, por vezes, vocês terão situações em que ficarão tentados a não fazer o acordo porque a diferença é pequena, tem uma questão de ego, o cliente de vocês vai dizer, não dou mais um centavo aqui. Só que se vocês estiverem, por exemplo, do lado do credor, uma solução negociada com umas cláusulas contingenciais bem amarradas, pode ser bastante interessante, né, para o resultado desse processo. Aqui um estudo de um amigo meu, um colega juiz do trabalho, o que ele fez? Ele fez um mestrado em psicologia e ele analisou os processos nos quais ele atuou durante um tempo, e olha só o que ele apurou. Naqueles casos em que houve propostas dos dois lados, mas não houve acordo, 79% dos reclamantes tiveram um resultado
melhor do que aquele que é o valor que a empresa oferecia. 21%, não. Então, 80-20, vamos pensar assim. Nas empresas, olha só, diminui um pouco. As empresas, né, 58% delas tiveram um resultado melhor do que, né, teriam se tivessem aceitado a proposta do reclamante. Então, percebam aqui como a análise de risco, que faz parte da estratégia dos advogados, é importante para nós. Tá? Então, quando a gente fala em preparação do advogado para a mediação, nós temos que ter tudo isso em mente. Porque vocês já devem ter passado por uma negociação direta e vocês devem estar pensando, talvez, na judicialização ou na arbitralização, dependendo, né, da forma adjudicatória que vai prevalecer naquela relação contratual. Mas o fato é que vocês não podem perder, né, não podem perder no radar aqui a atenção na preparação do advogado. Como que você vai lidar com o outro lado? E eu trago aqui novamente um dos ensinamentos do curso. Qual que vai ser o sistema de resolução de disputas? Um dos temas hoje bastante, eu sei que a Lu gosta, né, Lu? DSD, Design de um Sistema de Disputas. Adoro. Adora, né? Para uma processualista, né, que tinha um processo civil, agora você ter 25, 30 procedimentos, eu ganhei um pirulito, né? Pois é, e a possibilidade de você customizar, né, no termo que eles usam lá nos Estados Unidos, de você customizar a forma de resolução de disputas. Então, quando vocês estiverem assessorando um cliente, por exemplo, talvez seja o caso de lançar ali cláusulas escalonadas, de se pensar, puxa, aqui eu posso ter, né, uma exigência de mediação, ou aqui é melhor que vá à arbitragem, ou é melhor que não tenhamos nada aqui. Mas o fato é que vocês têm que se preparar, vocês têm que imaginar como se darão com nessa negociação. Me chamou muita atenção, eu falei a vocês nessa palestra que eu ministrei 2 semanas atrás, me chamou muita atenção, porque eu terminei a palestra, né, falando sobre o choque de culturas e formas de prevenir e resolver conflitos organizacionais. E aí abrimos para perguntas. E a primeira intervenção foi a seguinte: puxa, Fernando, pena que essa palestra não foi 3 anos atrás. Por quê? Porque isso teria prevenido, né, uma série de conflitos, segundo eles, na organização. Pela falta de nós não termos a percepção de como o outro se relaciona e de como o outro negocia conosco. Né? Eu, quando fui para os Estados Unidos, tive uma dificuldade muito grande de adaptação com relação a tempo, com relação à negociação, com relação à comunicação, porque me faltava percepção de como, por exemplo, os norte-americanos agem. Né? Para o norte-americano, por exemplo, tempo é dinheiro. Para nós, tempo é relativo. E aí eu fui aprender, né, estudando para essa palestra, fui aprender que para os orientais o relacionamento é um pouquinho mais diferente, eles são introvertidos, não adianta, né, nós chegarmos com aquela verborragia, não adianta nós querermos, né, usar só o jeito brasileiro de ser, porque nós vamos nos relacionar com pessoas que são introvertidas, que focam no respeito, que priorizam a hierarquia, que se norteiam pela senioridade, no respeito aos mais velhos. Então, nós temos que saber quem está do outro lado. Né? Eu aqui nas minhas mediações, às vezes eu vejo que nós temos um advogado mais vivido, uma advogada recém-formada, uma reclamante, né, que às vezes não tem toda a instrução que poderia ter,
e um reclamado mais extrovertido, nós temos que estar, né, atentos a isso. Isso faz parte da nossa preparação estratégica. E ela é importante, pessoal. Por quê? Porque não é uma ciência exata. A gente não sabe exatamente como se preparar, né? E vocês têm uma grande dose de técnicas abordadas no curso pelo Bruce, é fantástico nesse particular, e eu digo a vocês, aproveitem isso, estudem, aprendam ali e continuem estudando, porque senão a gente vai ver o que acontece, por exemplo, quando nós damos o mesmo caso a 7 duplas, e isso aqui é um caso real, eu apliquei aos meus alunos ali em 2019, tá? Mas eu tenho outros, mas eu vou ficar só em 2019, porque mesmo caso, olhem só o que nós tivemos como primeira proposta aqui dos advogados de autores. Desde 400 mil como primeira proposta até 150 mil. E como contraproposta, que era o banco, o réu, nós tivemos primeiras propostas desde os 50 mil até os 150 mil. Então vejam a importância de nós nos prepararmos para uma mediação, para uma negociação, porque aqui, olha, a gente podia ter o reclamante, o autor da dupla 6, dando match aqui com o reclamado da dupla 2. Primeira proposta dele foi 150, a primeira proposta do segundo reclamado foi 150. Alguém poderia ter perdido dinheiro nessa negociação. E aqui a média, vejam, a média dos acordos fechados foi em 150. Quer dizer, então você vai oferecer já o total, praticamente, né? Então, há necessidade de nós nos prepararmos para negociação. Isso envolve, isso vale para tudo na vida, isso envolve, né, pensar em si, mas pensar no outro e estar sempre atento. Então, a chave de uma negociação de sucesso começa com a preparação. E a gente está falando da negociação direta, mas a gente está falando também da negociação assistida, né? A nossa mediação. Preparação é chave. Se vocês forem, os norte-americanos, eles são muito insistentes nisso. Você tem que estar preparado, você tem que ser a pessoa mais preparada na sala da negociação. Isso vale para qualquer um, vale para nós atuando como negociadores, vale para nós atuando como mediadores. A questão toda, evidentemente, eu atuo mais como mediador do que como negociador, né? E o problema nosso é que, como mediadores, nós não temos toda a informação. Às vezes as partes me pedem, mas qual que é a proposta do mediador? Qual que é a proposta do juízo? Não sei. Ainda não sei, eu preciso de mais informação. A gente pode trabalhar, eu vou fazer a minha proposta aqui, mas eu não vou somar as duas propostas e dividir por 2, porque essa é a pior técnica que existe de mediação. Então, preparação vai ser a chave para que a gente tenha um resultado, né? Para que a gente saiba conduzir a negociação, para que esse resultado saia do papel, né? E para que a gente possa depois avaliar se deu certo. Acho que o Marcelo vai bater também muito forte nessa técnica. E vejam que não quero trazer muita informação a vocês e não quero causar ansiedade aqui, mas a preparação é uma das etapas que nós vamos ter, né, dentre várias outras ao curso de uma negociação. Nós temos que aprender sobre comunicação, silêncio, perguntas, comunicação assertiva, comunicação empática, como colaborar, como gerar valor, soluções ganha-ganha, como competir, como barganhar, troca de propostas, primeira proposta, como anular técnicas de manipulação, como nos proteger dos nossos vieses, como persuadir o nosso cliente e outro lado, e o mediador, como abordar pessoas altamente conflituosas, como superar
obstáculos, impasses ao longo da negociação e como trabalhar com o mediador. Então, vejam aqui que a gente está falando em diversos feixes, vamos assim dizer, de técnicas que podemos aprender, né, para melhorar a nossa performance. Aqui na tela, né, eu trago algumas de forma um pouquinho mais objetiva e baseada também ali nos ensinamentos do Bruce Edwards. Então, vejam só quanto que nós podemos evoluir na preparação. Ele até traz, o Bruce Edwards, ele nos fala em identificar objetivos, ele traz um exemplo ali. Qual que é a nossa melhor alternativa a um acordo negociado? Qual que é a nossa pior alternativa? Eu digo a vocês que é muito raro eu perceber isso, pelo menos na advocacia trabalhista. Eu não estou falando, né, eu não estou falando da advocacia trabalhista brasileira, eu não estou generalizando, estou falando também de advogados trabalhistas que eu conheci nos próprios Estados Unidos. Quer dizer, elementos aí que o método Harvard de negociação nos trouxe, comprovadamente, cientificamente demonstrados, que a gente deixa de usar. Outra questão que eu vejo também, percebi em mim nas simulações e percebo, né, não focar no outro lado, quer dizer, o advogado focado só no seu cliente. Não, eu preciso chegar a esse resultado. Ora, mas se eu quero comprar aquele quadro do Abraham Lincoln atrás da Lua ali, eu preciso me convencer, eu preciso convencer a Lua a me vender. Eu tenho que me preocupar comigo, ou com o meu cliente que quer aquele quadro, ou eu tenho que focar na Lu, nos interesses dela, no que ela quer. E aqui vai a dica. Quando há uma judicialização de um conflito, a gente começa a parar de pensar no outro lado. A gente começa a pensar só nas nossas fortalezas, nas nossas riquezas, né, nos nossos argumentos, e a gente esquece e não percebe, né, a força dos fatos e dos argumentos da parte contrária. Então, nós temos que pensar nisso. Temos que também pensar, né, em como vamos negociar. Vamos competir, vamos colaborar, vamos conceder, ou eu vou fugir. Diariamente eu lido com advogados que fogem de uma conciliação, fogem de uma mediação. Até por medo, até por despreparo, por desconhecimento. Às vezes, não, a proposta é o valor da causa. Tá, mas qual que é a chance de derrota aqui, doutor? 80%. Então, desculpa, mas não pode, sua proposta não pode ser o valor da causa. Tem que ser pelo menos 80% do valor da causa. Se você está assumindo 20% de risco de perder, é justo e razoável pensar que a sua proposta deva pelo menos partir de 80%. Advogados que se acomodam, não, vamos deixar o tempo, ou vamos deixar que o mediador faça o trabalho, vamos deixar que o outro lado faça o trabalho por mim. E aqui você está começando, né, a perder o domínio da negociação. Isso não é bom em negociação. Perder a liderança na negociação nunca é bom. Quase nunca é bom, diria. Em alguns momentos, né, se você até sente um despreparo, que o outro lado pode eventualmente fazer uma proposta mais generosa do que você imaginava aceitar, aí talvez seja bom dar corda, né, para o afogado. Mas normalmente não vai ser muito bom. E analisar os riscos. E aqui, Lu e colegas, aqui me parece que nós temos uma dificuldade muito grande. Eu, inclusive, eu até vou te passar depois, Lu, eu andei brincando aí, eu venho falando sobre mediação em ChatGPT e eu andei fazendo um prompt de comando lá para trazer essa árvore de decisão de uma forma mais simples, porque isso nos ajuda a analisar riscos.
né? Então, se eu chegar para aquele advogado, olha, né, você acredita que o teu processo pode chegar a 10 milhões se tudo der certo, ou a zero, né, se o juiz aceitar uma prescrição ou indeferir o teu pedido. Mas se é 10 milhões o que você pede e você acha que tem 80% de chance de ganhar, a gente vai colocar esses 80% nesse nozinho aqui já, e esses 10 milhões vão virar 8 milhões. Então, basicamente, o que essa árvore de decisão vai nos ajudar a fazer é saber qual o risco que eu estou correndo. Quais são as minhas chances, as minhas oportunidades. Não é só a teoria dos jogos que interessa na negociação. Estatística e matemática também se aplicam, e quando a gente fala em matemática e estatística, nós que passamos pela ciência do direito, né, pela faculdade de direito, nós nos arrepiamos. Não, eu vim para o direito porque eu não sou bom em matemática, mas isso vem mudando e vem mudando bastante. Tá? Então, temos que saber analisar os riscos e temos que lidar também com, e isso eu acho fantástico no curso do Bruce, a gestão de expectativas. Eu sei, nós temos aí mais de 1.000 faculdades de direito, mais de 1 milhão de advogados. Isso faz com que o mercado seja extremamente competitivo, se não, né, um mercado, como é que se diz mesmo? Um mercado muito arisco, que exige do advogado, né, um posicionamento muito grande. E faz com que muitos advogados bons percam clientes para advogados da esquina ou do outro lado da rua que prometem mundos e fundos em ações que não são tão boas assim. Então, essa questão da gestão de expectativas aqui é muito importante você trabalhar com o cliente. Vocês não precisam revelar isso numa negociação para o outro lado e talvez nem mesmo para o mediador, mas saber gerir as expectativas pode fazer com que aquele teu cliente aceite um acordo que é absolutamente razoável. Dá para ver a dor dele, né, ao falar em 15%. Mas vejam, ela não conseguiu gerir a expectativa dele, né? Aí ela se alia a um ex-advogado, né, para que ele venha perceber. E vocês certamente já passaram ou irão passar por situações como essa. Então, nós precisamos ter isso em conta na nossa preparação. Como gerir as expectativas em relação ao processo e ao resultado. E daí, porque eu digo a necessidade de a gente oferecer um leque cada vez maior, né, de habilidades aos clientes. Bom, o que é possível pensar em fazer nessa preparação? Uma espécie, penso eu, de um checklist. Né? Como é que nós vamos lidar com as informações? Ô, Existe aquela... Fê, só Oi? deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Eu acho que as pessoas hoje elas estão muito quietinhas, mas se elas quiserem perguntar, ok, né? Olha, a qualquer momento. Vamos até abrir para perguntas aqui. Não? Bom, mas fiquem absolutamente à vontade, tá? Voltando, que tipo de informação a gente libera? Ah, mas eu não libero informação nenhuma. Então, dificilmente você vai ter informação do outro lado. Os bons negociadores, eles liberam aquelas informações acessórias, colaterais, para ver se em troca, reciprocidade, né, um dos princípios de persuasão, em reciprocidade, o outro lado também fornece informações valiosas. Então, talvez seja o caso de repensar como eu vou me comunicar, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Qual o interesse que eu estou atrás? Qual que é o interesse do meu cliente? Será que realmente o meu cliente quer estar envolvido num processo por longos anos? Será que o meu cliente quer só uma indenização ou quer retomar o relacionamento? Quais são as minhas alternativas? Eu tenho alternativa aqui? Vai valer a pena deixar de fazer esse acordo? Ou vale a pena ir para o judiciário? Eu tenho algo que eu devo homenagear no passado em relação a esse relacionamento? Eu quero manter esse relacionamento?
Eu quero, de alguma forma, reativar esse relacionamento com o outro lado. Quais são as táticas que eu vou usar? Eu vou fazer a primeira proposta, eu vou ouvir. Como eu vou lidar com uma última proposta? Concessões, eu já falo um pouquinho sobre isso. Tá? Vou voltar a falar das... Aliás, vamos falar agora. Concessões. Que tipo de, né, mensagem eu vou mandar na minha concessão? Porque, como nos dizem, né, Dwight Gowan e Jay Fober, as propostas, elas nunca são apenas números, elas carregam mensagens. E podem carregar mensagens de raiva, quero o valor da causa, quero o valor integral do contrato, como elas podem me mandar uma mensagem de paz. Olha, acredito que seja razoável pensar aqui, talvez, em 60%, 70%, 80%, 40%, 30%. Então, nós temos que pensar como nós vamos trocar essas propostas. Eu trago a vocês aqui, para mim, até se vocês tiverem sugestões, mas para mim esse é um dos melhores livros de negociação que a gente tem, se não o melhor. Esse aqui é dica do Thomas Stipanovich, Lu. Deepak Malhotra e Max Bazerman. O Deepak é professor de Harvard, os dois são professores de Harvard, ele, Deepak, de negociação, e o Max de negociação e também de psicologia. Tem uns outros livros muito bons. Como que a gente vai trocar as propostas? Como que a gente vai pechinchar? Como que a gente vai barganhar? No sentido positivo, tá? Não pense em barganha, pechincha no sentido negativo. Como que a gente deve fazer isso? Se nós não nos prepararmos, vai chegar naquele momento ali e eu não vou saber como negociar. O Marcelo vai estudar com vocês, tenho certeza, número de concessões, tempo de concessões, volume de concessões. Quer dizer, uma velocidade dessa, uma quantidade dessa de comissões pode dar tilt, pode dar um curto-circuito na negociação. Há estudos e pesquisas que mostram que os melhores negociadores não são os que fazem mais propostas, mais concessões. São aqueles que fazem menos, mas consistentes concessões. A mesma coisa, velocidade. Se a gente demorar muito, não, eu vou ratear para fazer a minha proposta, isso pode desengajar o outro lado da negociação. E a mesma coisa do volume. Não, vou ofender o outro lado com as minhas propostas iniciais. Então, pense muito bem na preparação, como que vocês vão fazer vão atuar nesse processo de barganha. Porque, ok, vocês vão encontrar negociadores do outro lado que podem ter um certo padrão, né? E a gente vai vendo, aqui ele dobra para 10%, aqui ele põe 30%, aqui ele já põe 10%, então vocês estão vendo que este senhor aqui está chegando muito próximo do seu limite, que deve ser ali uns 15 mil. Ela reduz 1/3, daí reduz mais 1/3, daí aqui ela reduz 1/5, então ela também está chegando no seu limite aqui, que talvez seja os 16, até mesmo os 15. E a questão é que vocês vão encontrar negociadores com diferentes padrões de concessões. E essa é uma dificuldade que a gente tem. No outro lado, nós não temos um negociador preparado, nós não temos um negociador conhecido. Eu acho que foi você, Lu, uma vez que falou que gostava das competições de negociação porque as equipes eram muito preparadas e as negociações fluíam, né? Sim. E aquilo me marcou muito, porque às vezes eu chegava nas simulações ali do mestrado e ia negociar com o outro lado e o outro lado não deixava avançar. Quer dizer, a gente perdia possibilidade de aprendizado porque o outro lado ficava aqui, né? O acordo estava para ser fechado ali perto dos 12 e o outro lado ficava nos 1.000, 2.000, só para chegar no final da simulação e dizer que o outro lado não conseguiu chegar ao acordo que queria. E a gente vai encontrar isso nas simulações e vai encontrar no mundo real. O que talvez as pessoas não entendam é que na litigância, quanto pior o outro lado, melhor para você. Nas soluções consensuais, quanto melhor o outro lado, melhor para você.
Acho que as pessoas talvez não alcancem esse conceito só quando elas vivenciam, né? Então, quando uma mesa tem uma pessoa ruim do outro lado, que trava, que não está preparada, que não tem, que é muito litigante, é péssima a negociação para todo mundo, né? Porque invertendo, né, Lu, se você quiser me vender o teu quadro, você também vai precisar querer saber o que eu necessito, quais são as minhas condições, se eu posso pagar à vista, o quanto eu quero esse teu quadro, que você teve assinatura lá do Tom, que é série limitada, enfim. Né? Se eu não aprender sobre a Lu não aprender sobre mim, talvez a gente não tenha negociação, né? A gente não tenha essa negociação. Oi, Daniela, diga lá. Oi, professor. Primeiro, te agradecer e parabenizar pela conversa até agora. Está sendo muito valioso, pelo menos para mim, que sou bem nova nesse mundo de mediação, né? E até nem sou advogada de contencioso, né? Mas a minha pergunta é assim, nesse checklist, né, que tu colocastes aqui para nós, tu seguiu uma linha, né? Tu colocou informação, comunicação, interesses, e me parece assim muito que é uma sequência um pouco lógica, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso, assim, para você chegar a avaliar quais são as concessões que podem existir, tu precisa caminhar por esses outros vários passos, né? Ou seja, primeiro, como se enquanto você não tiver o número o máximo possível de informações, quanto você não conseguir identificar qual é o tipo de comunicação, né? E aí, muito interessante aquele outro ponto que tu colocaste ali de quando você fala das diferenças de culturas e, né, aquela lâmina que tu colocou linear, ativo e reativo, que é, assim, entender quem está do outro lado para saber como se comunicar, né? E aí depois avaliar interesse, alternativa. Eu não sei se eu entendi correto, se, assim, se foi realmente proposital essa sequência, né, do checklist que tu colocou, ou não, assim, ou é algo que não necessariamente, ou seja, você pode começar de baixo para cima. Tá. Daniela, obrigado, então, antes de tudo, e dizer para você que esse checklist ele foi resultado até de um paper que eu fiz para uma disciplina, então ele é baseado na doutrina, tá, em livros, especialmente de advogados, mas com algumas pinceladas minhas, e é isso sim, tá? É uma espécie de itinerário. Agora, não é um itinerário para você seguir a ferro e fogo, porque às vezes vai ter um interesse do teu cliente que nem você, advogada dele, sabe que ele tem. Um dia desses, para você ter ideia, eu fiz um acordo no processo, né? Nem eu acreditei, era 150 mil pelo reclamante, 20 mil pela reclamada. E a partir de um dado momento, né, o reclamante bem competitivo, o reclamado bem colaborativo. E a partir de um dado momento, o reclamado ele começa, né, a se emocionar durante o caucus, a sessão privada. E ali eu, né, aplico uma das técnicas, que é a validação de sentimento, e outra, que é a investigação de interesse, e falo, eu estou vendo que o processo não está fazendo bem ao senhor, o senhor está muito emocionado e que esse processo tem um custo psicológico, é isso? E a hora que eu falei isso, ele, né, ele se desarmou, até a linguagem corporal dele baixou os ombros assim, e falou, é isso, eu não estou conseguindo dormir. A advogada virou para ele, olhou assim, e ela não sabia disso. Então, veja, às vezes você não vai ter essa informação, e porque ele não te mostrou, não tinha como você chegar e você vai ter que mudar esse custo de ação. Então, eu diria para você assim, você pode se basear por aqui, mas a negociação, né, a gente sabe como começa, não sabe como termina, né? Então, você vai ter que buscar os atalhos que ela te proporciona. Tá certo, muito obrigada. Imagina. Obrigado pela excelente pergunta, tá? Muito boa. Bom, Lu, não sei se vocês já disponibilizaram o resumo do Bruce. Eu vou. Teve uma das aulas Você do Bruce. fala do. Ah, o teu que você traduziu? Isso. Não, não. Please send us. Então, teve uma das aulas do Bruce que
eu me aproveitei aqui do ChatGPT e depois burilei um pouquinho para trazer essa tradução de um artigo que o Bruce escreve sobre os resumos, os briefs. É difícil traduzir, né? Eu acabei de ficar Nós traduzimos um pouco como memorial, né? memorial, né? Que vamos traduzir para advocacia, né? A gente poderia traduzir como se fosse, mal traduzindo, uma petição inicial, porém sem todo aquele, né, environment, né, da petição inicial, tal como a gente conhece. Mas eu acho que a gente poderia chamar de memorial de mediação. Uhum. Depois vou aprimorar, mas por enquanto fica ali, então, para vocês essa amostra, tá? Porque nas mediações particulares, extrajudiciais, especialmente, os memoriais, eles fazem muito sentido. É nele que vocês vão dar o contexto para o mediador. É neles que vocês vão dar dicas para o mediador, onde vocês acreditam que ele pode atuar, seja em relação ao outro lado, mas também seja em relação ao cliente. Vamos imaginar que a Daniela tenha este cliente, e esse cliente está irredutível. E a Daniela precisa que alguém aplique um teste de realidade, traga aquele cliente à realidade. O que ela vai fazer? Trabalhar com o mediador. Tá? Então, essa é uma oportunidade importante também para você trabalhar na preparação. Bom, chegando já quase ao final aqui, eu coloco na tela para vocês, né, um resumo que eu fiz num outro curso de negociação, e vocês estão vendo duas chaves aqui. E me preparando para essa aula de hoje é que eu realizei que a primeira parte, né, daquilo que eu busquei resumir em manuais, em livros, em artigos, a primeira parte de uma negociação, olha só, toda relacionada ao quê? Preparação. Olha o trabalho que dá uma boa preparação. Mas quando eu falo trabalho que dá, não pense em algo árduo, que não vale a pena. Não, pelo contrário. Quanto mais vocês se prepararem para uma negociação, seja ela direta, seja ela assistida na mediação, seja ela na conciliação, na mediação judicial, quanto mais vocês se prepararem, maiores as chances de vocês terem um resultado bem favorável ao cliente de vocês. Né? Então, esse é um dado que eu trago para vocês. Olha só, a negociação propriamente dita está na segunda parte, mas vocês só terão condição de executá-la de uma forma eficaz, como o Bruce nos coloca, né? Atuação eficaz, preparação para uma atuação eficaz do advogado, depende demais dessa preparação. Na aula que vem, vocês vão estudar com o Marcelo, tenho certeza, vários conceitos, fundamentos de negociação, e vocês vão se lembrar da necessidade, né, dessa preparação. Não fosse, né? Carol levantou a mão, Fer. Oi, Carol, desculpa. Oi, obrigada, Lu. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Prazer, Carol. Estou falando aqui de São Paulo. Eu, na verdade, devia ter interrompido antes, quando a gente ainda estava nos memoriais. Eu concordo que memorial de mediação é um nome mais apropriado do que resumo. Resumo, para a gente vai soar meio estranho. Mas, voltando no memorial, presumindo-se que o memorial não vai ser compartilhado com a parte contrária. Então, é um documento ex parte com o mediador. Qual que seria o mais eficaz? Aquele que apresenta diretamente, tipo one page, eu apresento as sensibilidades, o sentimento do meu cliente com relação àquela mediação, e falo um pouco das minhas fortalezas, fraquezas, ou seja, como é que isso seria, para você, mediador, seria melhor visto? Começar do objetivo, onde eu apresento o caso e depois falo das sensibilidades, ou começar com as sensibilidades? Eu estou chamando de sensibilidades os pontos personalíssimos, né, do meu cliente ou do outro cliente, algum conflito que eu tenha, alguma coisa, e depois adentrar no caso mesmo, nos fatos.
Veja, Carol, excelente pergunta. Bom, memoriais realmente é isso mesmo, já temos a definição. E eu, Fernando, particularmente, né, apreciaria mais o propósito e depois, né, o contexto. Quer dizer, onde que eu vou precisar atuar? Eu gostaria disso. Onde que a Carol acredita que seja melhor eu atuar? Para depois, lendo o teu memorial, eu possa ver, bom, aqui eu posso trabalhar com isso, isto e aquilo, né? Porque senão eu vou fazer toda a leitura do caso, aí eu vou ver teu objetivo, aí eu vou fazer o quê? Vou reler o caso, né? E a gente não pode desperdiçar o tempo que a gente tem, né, com o outro. Se você quer que realmente o mediador leia e aproveite, né, concisão e me parece traçando o teu objetivo e aí contextualizando. E nada impede, Carol, veja, a gente fala no memorial, nada impede que você apresente 2 memoriais. Tá? Existe um memorial que você pode, inclusive, requerer confidencialidade quando você apresentar ao mediador, né? Que ele não compartilhe com o outro lado. E existe aquele memorial que você pode apresentar dando contexto, narrando o caso, como você acredita que aconteceu e os teus fundamentos. E lembrando aqui, né, da persuasão. Lembrando da persuasão. Então, você vai montar o teu caso, você vai enquadrar o teu caso como você imagina, como você gostaria que o mediador trabalhasse com ele. Porque vocês já devem ter estudado em mediação, a gente tem a técnica do reenquadramento, mas na comunicação a gente tem a técnica do enquadramento. As pessoas tendem a ver as coisas como nós as apresentamos a elas. Então, é muito cuidado, e especialmente com algo que o Bruce bate bastante e a doutrina norte-americana bate bastante. A concisão. Tá? E eu não estou... Tá? Isso não é coisa de juiz preguiçoso que não quer repetição, não é isso. É convencimento, é persuasão mesmo, sabe? É persuasão mesmo. Cortar as palavras inúteis e realmente ir onde interessa. Tá? Então, Carol, respondendo assim, me parece que primeiramente o objetivo, depois a contextualização. Tá? Ok, obrigada. Eu que agradeço. A Cíntia também levantou a mão. Vamos E, lá, gente, Cíntia. eu preciso só dizer que o Fernando tem audiência. Logo em seguida ele me pediu, né? Então a gente vai ter que hoje ser bem pontual. A Cíntia, então. Olá, Fernando. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Você, quando fala das concessões, não seria um termo assim, a gente usar escolhas? Por que eu falo escolhas? Porque se você tem a decisão formada, se você está informando, eu escolho ir por aquele caminho, não ceder. Isso talvez seria até mais para o seu cliente, para a abordagem do seu cliente, para que ele satisfaça uma opção melhor do que falar, mas eu estou perdendo porque eu cedi. Perfeito. A gente acabou de falar de enquadramento e reenquadramento, né, Cintia? Você acabou de fazer um belo de um reenquadramento, mas é isso mesmo. É que a gente acaba falando em concessões, né, justamente porque nós estamos muito habituados a negociações competitivas e distributivas, falando em valores. Mas o fato é que há diversas negociações em que nós vamos ter não só o aspecto pecuniário, mas também outros aspectos, como relacionamento, né, no direito familiar, guarda, né, no direito trabalhista, reintegração, enfim, por aí vai. Nós poderíamos pensar efetivamente em escolhas como um outro termo. Seriam opções, né? Em vez de alternativas, eu tenho opções construídas, né? Com a outra parte. Opções construídas, propostas de soluções, é perfeitamente possível. O método Harvard, inclusive, usa, né? Ele faz essa diferença entre alternativa e opção e adota a opção justamente como as possíveis soluções para um determinado problema, um determinado conflito. Mas faz sim sentido, Cíntia,
E aqui, na verdade, o cachimbo que faz o hábito, né? A maior parte dos livros de negociação fala em concessões e a gente acaba reproduzindo, mas faz, sim, todo sentido falar em opções. Até porque quando a gente coloca uma opção em cima da mesa e apresenta uma outra, nem sempre essa outra significa que nós fizemos uma concessão. Nós estamos explorando uma outra possibilidade. Muito bem. Obrigada. Eu que agradeço. Eu parei aqui de interromper, Lu, para a gente ficar com algumas perguntas, tá? Parei de compartilhar aqui para... Temos mais perguntas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? E eu queria dizer assim também, para fechar, Lu, que aquelas técnicas ali no último slide, né, cuidem sempre, especialmente aquelas que advogam, porque a gente tende a usar nas negociações, nas mediações, tudo aquilo que nos impregnou, né, vamos assim dizer, na nossa formação jurídica tradicional. Então, quando nós formos escutar, não é aquela percepção seletiva, mas é uma escuta ativa, até porque se a gente quer convencer, né, nós temos que primeiro ouvir e mostrar o outro lado que nós ouvimos, porque só assim o outro lado talvez tenha alguma chance de nos ouvir. Nós temos que fazer perguntas, nós temos que usar silêncio, nós temos que saber lidar com o silêncio, bons negociadores fazem isso. Nós temos que ir até a psicologia para nos livrar dos vieses cognitivos inconscientes, né, para sabermos, né, o que é realidade, o que está fora da realidade, seja para nós, seja para o outro lado, enfim, há uma necessidade muito grande de releitura das técnicas que nós aplicamos como advogados num processo judicial contencioso e como advogados negociadores numa negociação direta ou numa mediação. Lu, fico a Eu vi ali que os teus slides próximos eram sobre viés cognitivo, né? Um tema que é fantástico, né? Eu acho que o bom é que acredito que todos saem daqui com um gostinho sempre de quero mais. Na semana passada foi igual, e hoje eu tenho certeza que também que a gente sempre fica com um gostinho de quero mais. Mas eu acho que acho que a Carol abriu o microfone, ela quer falar alguma coisa, mas isso tem muito a ver também com uma percepção muito equivocada que a gente tem sobre a mediação e a negociação. A percepção rasa que a gente tem sobre mediação e negociação vamos sentar numa mesa, vamos bater um papo, né? E aí vamos jogar umas coisinhas na mesa, vamos pôr lá um dinheiro na mesa, mas, gente, é um mundo à parte. E de tecnicidade e de estudo, né? Então, é uma outra faculdade que você tem que fazer para, né, ter todas essas percepções. Então, este curso é só a porta de entrada, é só para dar a vocês essa visão de que é muito grande o mundo da mediação, da negociação, enfim, e muito bonito e muito interessante. Eu vou parar de falar, eu vou deixar você fazer suas considerações finais, eu não sei se a Carol quer falar alguma coisinha. Não, o Fernando já compartilhou, ele foi mais rápido do que eu. Joia. Obrigada, então, eu vou deixar o Fer fazer as considerações finais e aí eu faço o encerramento. O tema ali dos viés cognitivos, né, que eu ia abordar se desse tempo, fantástico. Né? Fica o link para vocês se deliciarem ali com os mais de 180 vieses que nós inconscientemente temos e dizer a vocês, né, que continuem seguindo nesse caminho. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê sobre negociação, mediação, comunicação e tudo mais a gente quer aprender. E existe muita coisa para aprender. E os melhores mediadores, não falo do Brasil, falo do mundo, eles nunca param, né? Nunca param de aprender, nunca param de pesquisar.
Então, sempre que vocês chegarem em um ponto e acreditarem que não há mais nada, né, sigam além, né, vejam, estudem aqueles autores que os doutrinadores, os negociadores, os mediadores que vocês admiram, seguem. Tenho certeza, né, vocês vão aprender e aprender bastante. Muito obrigado, mais uma vez, pela paciência, pela audiência de vocês. Tá? Lu, muito obrigado mais uma vez. Espero que, né, tenha correspondido às expectativas. Um bom restante de curso para todas vocês. Pedro, nós é que temos muito, muito, muito para agradecer, como disse ali a Daniela, né? Então ficou um gostinho de quero mais. Obrigada pelo seu tempo e por compartilhar seu conhecimento. E veja, e quanto mais, né, a pessoa tem sabedoria, mais ela compartilha. Então a gente não está nem falando de conhecimento aqui, a gente está falando de sabedoria. Então, muito obrigada por compartilhar a sua sabedoria, né? Essa pessoa fantástica, humilde, maravilhosa, que veio aqui trazer para nós esses ensinamentos de hoje. E quero dizer o seguinte, reforçar a todos, né? O convite para estar com o Bruce in person no Rio de Janeiro, dia 9 de novembro. Se vocês puderem estar lá, vai ser um prazer recebê-los. É isso, então. Muito obrigada. O Fer tem audiência agora. Ele disse: eu não consigo ficar nem mais um minutinho. A gente já roubou 3 minutinhos dele. Então, um grande abraço, Fer. Muitíssimo obrigado. Um beijo a todos vocês e uma ótima semana. Amanhã nós estamos juntos, né? Amanhã nós temos uma sessão extra. Até amanhã. Obrigada, Tchau, Fernanda. tchau. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ô, Lu, aproveitar que Oi, você falou amor.